Boa noite a todos, Bruhim Abaim, espero que estejam todos bem, é um prazer poder ter todos aqui e falar com todo mundo. Muito boa noite, Bruhim Abaim a todos. Sabe que Hashem, quando criou o mundo, queridos, ele criou de uma forma espetacular, como a gente vê um mundo espetacular, obviamente. Tem um detalhe muito interessante no mundo, é o seguinte: quanto mais algo é necessário para que nós possamos viver, isso existe em mais abundância no mundo. Quanto menos necessário, isso existe em menos abundância no mundo. Poucos exemplos, só para ilustrar a ideia. Quem nos traz essa ideia é o Stipler. Água, por exemplo, é muito importante. Por isso que se a gente olhar para o mundo, nós vamos ver que no mundo tem muita água. Chocolate, mesmo para quem é chocolatra e gosta muito de chocolate, é menos necessário do que água. Por isso que tem menos cacau no mundo, apesar que tem muito chocolate, graças a Deus, no mundo. Joias são menos necessárias ainda do que água. Mesmo para quem gosta de joias, ainda é menos necessário do que água. Por isso, queridos, tem menos pedras preciosas no mundo. E por último, o ar, oxigênio, é mais necessário ainda do que a água. Por isso, a Kadosh Baruch Hu criou, com sua inteligência máxima, mais ar, mais oxigênio ainda do que água. Agora, olhem que interessante. Alguns que dizem que, só por curiosidade, que o mundo veio de um choque de partículas aleatórias, que a gente chama de talvez Big Bang, mas o ponto não é o Big Bang, é o aleatório, é sem querer. Olhem como o mundo é perfeito. Esse sem querer, pessoal, como que é possível existir um sem querer, onde quanto mais necessária a matéria é para a nossa vida, ela existe em mais abundância no mundo. Quanto menos necessária, ela existe em menos abundância no mundo. É incrível que, mesmo que a gente queira dizer talvez que foi um Big Bang, e pode, mas foi um Big Bang causado por alguém maior, não foi aleatório. Mas esse não é o ponto do shur de hoje. Eu queria só aproveitar essa regra que me chama muito a atenção para falar de um ingrediente que existe no mundo, embaixo dos nossos narizes. Ele é muito importante, por isso que ele existe em abundância, mas às vezes, sem querer, nós esquecemos desse ingrediente. Explico para vocês no decorrer do shiur. Sabe que a gente tem no nosso Navi, nos livros que constam nos profetas, teve um dos Nevi muito famosos, aquele que em toda a escola judaica estudam sobre ele, o profeta Shemuel. De repente, Shmuel, está escrito no começo do Navi Shmuel, que em um momento Shmuel escutou alguém chamando ele. Ele de repente corre para o seu mentor, Eli HaKohen, e diz para ele: sim, o que você quer? Eli HaKohen fala para ele: como assim, o que eu quero? Eu não quero nada, eu não te chamei. Shmuel fala: ops, deve ser que eu escutei alguma coisa por engano. Shmuel volta a dormir. Em outro momento, Shmuel de novo escuta uma voz. Diz o passuque, eu vou ler para vocês um passuque, olhem que impactante, queridos. Vayosef Hashem karaod Shmuel. Hashem mais uma vez chamou a Shmuel. Só que ele não sabia que era Hashem. Vayakom Shmuel. Shmuel corre, levanta da cama. Vayelech Eli. Ele foi para o seu mentor, Eli HaKohen, e falou: ops, eu escutei uma voz aqui no sono. Eli HaKohen, foi você que me chamou? Vayomer Hineni, eu estou aqui pronto para o que você precisar, Eli HaKohen. Assim dizendo Shmuel. Que karata ali? Vayomer lo karata. Eu não te chamei de novo, Habibi. E diz Eli HaKohen para o Navi Shmuel: Shuv shechav. Futu nam em árabe. Em português, vai dormir. Deve estar escutando vozes, Habibi. E a história se repete mais alguma vez. E Eli HaKohen fala para Shmuel de novo: Shuv shechav.
Go to sleep. Vai dormir. Futunam. Você deve estar escutando vozes. Até que quando se repetiu mais uma vez, Eli HaKohen percebeu que era algo sério. Talvez Hashem estava chamando Shmuel. Então disse Eli HaKohen para Shmuel o seguinte: a próxima vez que você escutar isso, diga para essa voz como eu posso te ajudar. Não volte a dormir. Isso é um alerta para uma oportunidade que está aparecendo, Shmuel, na sua frente. Assim disse o seu mentor Eli HaKohen. Não deixa a oportunidade passar. No começo parecia Shuv Shecha, vai dormir. Mas se repetiu tantas vezes, aproveita a oportunidade, não deixa ela passar. Porque quem sabe se ela vai voltar de novo. Então a próxima vez que você escutar essa voz, que no caso nós sabemos que foi a Kadosh Baruch Hu que chamou ele, fala, agora eu estou pronto. Não volte a dormir. Pessoal, eu aprendo daqui, queridos, e queria compartilhar junto com vocês e aprender junto com vocês que tem alguns momentos nas nossas vidas que as oportunidades batem na nossa porta. Fazem toc, 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 às vezes com um telefonema, às vezes com algo que a gente vê, algo que a gente escuta, alguma dica de casamento, de business, de educação dos filhos, de qualquer coisa. O que nós não podemos fazer é Shuv Shechav, vai dormir. Abre a porta. Vê o que isso tem a dizer para mim. Pessoal, eu lembro de uma história que aparece no nosso Talmud. Olhem que história bárbara. Em Masechet Hagigah, no Tratado de Hagigah, na página Rei Amud Bet, aparece a seguinte história. Eu conto ela para vocês. Havia um tal de Rav Idi Bar Avin. Não é muito famoso, mas vai ficar agora. Ele tem uma história que a Gemara conta pra gente que ele andava 3 dias da casa dele, 3 meses, melhor dizendo, da casa dele para o Bet HaMidrash, para a casa de estudo, para Yeshiva. Ele ficava um dia lá e voltava mais 3 meses. Isso mesmo que vocês escutaram. 6 meses de viagem, 3 de ida e 3 de volta, para ficar one day, um dia. O dia de 24 horas que nós conhecemos, não tem pegadinha aqui. No Bet HaMidrash, na Yeshiva. Interessante. Lembrem que as viagens na época da Gemara, para chegar na Yeshiva, era calor, às vezes frio, às vezes muito frio, às vezes muito calor, piratas, fome. Quem sabia se ia chegar do outro lado no destino? Hoje em dia o Waze nos avisa, olha, em 17 minutos você vai estar lá, vira direita, vira esquerda, e se você se perder recalculando. Naquela época não era o tempo, era será que eu vou chegar? Mas Rav Idi Bar Avin era uma pessoa convicta. Nem que demore 3 meses para ir, 3 meses para voltar, eu ficar lá um dia, para mim, disse Rav Idi Bar Avin, vale a pena. E assim foi, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Incrível que para Rav Idi Bar Avin não havia tempo ruim, como a gente fala no português. É isso mesmo, ou literalmente, na viagem. Ele não falou para a oportunidade que batia na porta dele de ir para Yeshiva, mesmo que custasse 3 meses de viagem de ida, 3 de volta, para ficar um dia só lá, nunca Rav Idi Bar Avin disse, Shuv Shechav, deixa eu ir dormir, deixa para a próxima. Rav Idi Bar Avin disse, Shomei Avdecha, como Shmuel falou, seguindo a instrução de Eli HaKohen, eu estou escutando, manda bala, pode falar que eu estou a postos. Rav Idi Bar Avin, meus queridos, no século 21, nós chamaríamos ele de um visionário, alguém que tinha um objetivo, uma paixão por algo na vida, algo que antigamente era muito comum. Nós tivemos muitos ismos no mundo, comunismo, socialismo, capitalismo, muitos ismos. O mundo foi se fragmentando de alguma forma e os ismos quase que deixaram de existir. Tem poucas pessoas que se matam por um desejo, por uma visão, por um objetivo. Rav Idi Bar Avin falou, estou pronto a agarrar
meu objetivo com os dentes. Nem que custe 3 meses de ida, 3 meses de volta. Shmuel disse, Shomei Avdecha, eu estou pronto para escutar o que der e vier. Ótimo. Por que Ravi de Baravin, talvez essa pergunta é importante explicar, ficava 3 meses de ida, 3 de volta e só um dia lá? Se eu fosse Ravi de Baravin, já que viajou 3 meses, fica lá pelo menos mais 3 e volta depois de 3. Porque essa pressa para voltar, se ele tanto tinha sede de ir para Yeshiva? Rashi nos traz algo impactante que eu vou falar em parênteses, porque não é o tema do shiur, mas vale muito aprender aqui. Diz Rashi o seguinte, Ravi de Baravin saía depois de Pesach. Ele tinha 3 meses para chegar lá, mas ele só podia ficar um dia na Yeshiva. Porque depois de mais 3 meses, totalizando 6 meses, ele tinha a festa de Sukkot. E mesmo que ele queria muito ficar na Yeshiva, na vida nós temos uma escala de valores. Eu não posso ir ficar na Yeshiva e deixar minha família abandonada. Muitos dos Gdolim, com respeito àqueles que vão, mas falaram, olha, será que vale a pena ir para Uman enquanto que a família fica sozinha? Talvez se a família permite, eu não sei, cada caso é um caso, cada pessoa deve perguntar para o seu Rav. Mas Ravi de Baravin viajava 3 meses, ficava um dia e voltava mais 3 meses, porque ele saía em Sukkot, e saía em Pesach e precisava voltar para Sukkot. Por quê? Para não deixar a família sozinha. Isso, by itself, é um ensinamento master. Mas, acompanhem comigo, Ravi de Baravin era um visionário. Ravi de Baravin era um homem de objetivos. Ravi de Baravin era um homem que tinha um goal na sua vida. Olhem que impactante o que aconteceu agora. Ravi de Baravin, a Gemara conta pra gente que depois de alguns anos de ter feito essa mesma viagem de ida e volta, diz o Talmud pra gente, é o seguinte, Ravi de Baravin que não perdia uma onda do surf. Ele não perdia uma onda do surf, Ravi de Baravin. É incrível, não perdia uma. Num certo dia, num certo ano, ele chega na Yeshiva e está escrito o seguinte, Halash Da'ate. Ravi de Baravin ficou mal. Sério? O que aconteceu? O que aconteceu? Depois de muitos anos, indo viajar, 6 meses para ficar um dia na Yeshiva, o que fez ele ficar mal? Chateado. Me permitam, down. Halash Da'ate, fraco. Diz a Gemara para a gente o seguinte, que alguns colegas de Ravi de Baravin falavam para ele, você está parecendo um barbeirav de Hadioma, um jovem, um aluno, até aí elogio, que vem passar um dia só na Yeshiva. Barbeirav, um aluno de Hadioma, de um dia. Resumiram 6 meses de viagem em um dia. Halash Da'ate, Ravi de Baravin ficou mal. Pessoal, acompanhem comigo. Rav Yohanan, que era o mentor da Yeshiva, onde Ravi de Baravin foi para passar um dia, pulou da cadeira e falou para Ravi de Baravin, por favor, s'il te plaît, please, não fica chateado. Ravi de Baravin falou, mas eu estou chateado, qual o problema? Falou, faz um esforço, Habibi, porque se você ficar chateado, na estatura que você tem, magna, os sábios serão castigados. Aqueles que chamaram você de barbeirav de Hadioma, um aluno de um dia, serão castigados, porque lhe ofenderam. Rav Yohanan sobe no púlpito, na frente do Bet HaMidrash, naquele um dia que Ravi de Baravin estava lá, e traz um passuco para consolar a vida. Yom Yom Idreshun, diz o passuco no Navi Yeshaya, Yom Yom Idreshun, me procurem por um dia. Perguntou Rav Yohanan, o mentor da Yeshiva, tem que procurar Hashem só por um dia? Disse Rav Yohanan, olha, esse passuco se concretizou com Ravi de Baravin, falando na frente de todo mundo. É um homem que um dia, ele fez valer o ano inteiro. Procure Hashem por um dia, porque tem gente que com um dia faz o ano inteiro. Precisa viajar 6 meses para estudar a Torá um dia. Eu fiquei com uma dúvida nesse trecho do Talmud e queria compartilhar com vocês. A seguinte, Ravi de Baravin um visionário. Alguém que o Talmud conta para a gente que nunca falou Shuv Shechav, vai dormir.
ele mordeu a oportunidade, que é o tema de hoje, com os dentes. 6 meses, e daí? Me vale um dia de yeshiva, 6 meses de viagem? Uma pessoa decidida. O que Ravid bar Avin escutou que ele não sabia? Nada. Quando os alunos falaram para ele, Habibi, você é um barbeirav de Hadioma. Você é, falando de uma forma pejorativa, um aluno de um dia. Peanuts para você. Ravid bar Avin já sabia que ele só passava um dia em yeshiva e viajava 6 meses. Inclusive a Gemara diz, eu procurei, no mesmo trecho, Havaragil de Avaazil, traduzindo, Ravid bar Avin tinha o costume de fazer isso durante muitos anos, não foi o primeiro ano. Então, o que mudou? O que fez ele se sentir mal, Halash Date, ficar chateado? O que amoleceu ele? Esse visionário, esse homem que sonhou anos e anos, 6 meses de viagem para um dia de yeshiva. Falaram para ele, Barbeirav de Hadioma. Who cares? Ele já sabia isso. Que novidade tem aqui? A novidade que tem aqui é que ele já sabia que era muito esforço para um dia. Mas ele colocou todas as fichas e apostou num número, me permitam a comparação, na roleta. Achando que estava fazendo a coisa mais bárbara do mundo. Rav Yochanan falou para ele, você sim está fazendo. Mas quando zombaram dele, o pneu dele murchou. A vontade dele caiu. A adrenalina dele baixou. Não falaram nada de novo para ele, mas zombaram dele. Desmotivaram Ravid bar Avin. Lembrem, pessoal, que para aparecer o nome de um sábio no Talmud, o menor dos sábios, era capaz de fazer Tchiyat HaMetim, ressurreição dos mortos, o menor. Ravid bar Avin era mais do que isso. Mas ele ficou desmotivado. Halash Date, ficou mal. Era um visionário, um homem sonhador, um homem que fez isso por anos, que uma debochada dos colegas fez ele ficar, no português claro, maus. Rav Yochanan teve que consolar ele com a drashá. Olha, na verdade, o Pasuk, o Navi veio falar sobre você, Habibi. Alguém que estuda um dia, às vezes vale o ano inteiro. Rav Yochanan teve que consolar ele. Eu lembro que eu escutei uma vez, quando eu morava nos Estados Unidos, Rav Berel Wein, ele conta uma história, ele parece que repete muito essa história. Ele conta que uma vez ele entrou numa delicatessen nos Estados Unidos. Ele entra e ele vai comprar um pouco de salame, cold cuts, salame fatiado, carne fria fatiada. E para surpresa dele, quando ele entra na loja, ele está pedindo salame cortado, algo muito interessante. Ele vê que o cortador de salame, a pessoa que estava cortando o salame, não precisa de muito intelecto para cortar um salame, era uma pessoa colega dele de yeshiva. Ele falou para ele, uau, faz quanto tempo eu não te vejo? Parabéns pela linda loja, sua delicatessen é linda. É um prazer lhe rever e sua loja é linda. Aí, aquele senhor vira para Rav Wein e fala para ele o seguinte, minha loja? A loja não é minha. O meu trabalho aqui é cortar salames. Eu faço isso o dia inteiro, cortar os frios e empacotá-los. Rav Wein fala para ele, Habibi, estranho, você era um grande Bal Kisharon, você era uma pessoa com cérebro, com uma capacidade intelectual na yeshiva espetacular. Incrível que você está cortando os salames. Esse indivíduo vira para Rav Berel Wein e fala para ele o seguinte, e se eu era tão inteligente, por que ninguém nunca me falou isso? E voltou a cortar os salames. O maior dos visionários precisa de um push. Primeiro, tem que ser um visionário, tem que ter um objetivo na vida. É muito importante. Qualquer objetivo. E o objetivo ele vai sofisticando conforme a idade e o estudo da pessoa. Mas precisa ter algum objetivo. Qualquer um para começar.
Não dá para viver sem objetivo. Não dá para falar Shuv Shechav, eu vou dormir. Mas depois que eu tenho algum objetivo, eu preciso de um empurrão. Nós precisamos de um empurrão. Pode ser objetivo religioso, financeiro, como profissional, como família. Cada um precisa de um objetivo. Olhem só essa história. O ano de 1850 aproximadamente. Viveu um Rav, que é importante saber o nome, dentre outros, chamado Rav Eliyahu Rabinovich, mais conhecido no mundo das yeshivot como Aderet. Talmid Chacham muito grande, um sábio muito grande. Na época do antigamente, quando alguém fala estou morrendo de fome, era de verdade com muita fome. Esse Aderet teve que sair de yeshiva. Falou, não aguento mais passar fome. Eu preciso sair, eu vou procurar um trabalho para conseguir me sustentar de uma forma melhor, porque eu estou passando literalmente fome. Ele está indo para o mercado procurar alguma coisa para fazer, mercado da cidade, até que alguém aparece para ele e fala, Aderet, Eliyahu Rabinovich, você lembra de mim? O Aderet fala para ele, desculpa, mas não. Mas eu preciso te contar uma coisa, disse esse senhor para o Aderet. Eu lembro o tempo que eu estudei no yeshiva com você, a sua atmadá, o seu afinco ao estudo de Torá, no Bet HaMidrash, na yeshiva, era algo tão show, tão la crème de la crème, que eu me lembro até hoje. E até hoje, quando eu estudo diferente porque eu me lembro de você, Aderet. Esse Aderet conta, ele próprio conta, que ele fez meia volta e voltou para Yeshiva. Quem foi esse Aderet? Ele foi Rav de Ponovitch, em Ponovitch mesmo. Ponovitch, na Lituânia. Depois foi em Mir. Ele participou posteriormente na Rabanut de Jerusalém. E pessoal, eu fui procurar, é um homem que escreveu na nossa literatura mais de 120 livros de Torá. Tudo isso graças a uma pessoa que nós nem sabemos o nome. E o Aderet, quando escreveu a história da sua vida própria, conta que ele nem sabe o nome daquela pessoa que ele encontrou no caminho do mercado quando estava indo trabalhar, fez um U-turn, fez um retorno, fez meia volta e voltou para Yeshiva, porque alguém falou para ele, uau, o seu estudo me impacta até hoje. O Aderet falou, uau, se o meu estudo impacta alguém até hoje, deixa eu voltar e acrescentar mais a esse estudo. Só fez o que fez porque alguém elogiou ele, alguém empurrou ele, alguém colocou gasolina no tanque dele, lenha na fogueira dele. Isso me faz entender algo que para mim era muito difícil, eu queria compartilhar com vocês, queridos. Em Parashat Shoftim, nós temos algo interessantíssimo. Em Parashat Shoftim tem um episódio que a Torá nos conta o seguinte, que quando acontece, de uma forma bem sucinta, eu vou contar para vocês, quando acontece um crime, e alguém foi assassinado, e ninguém sabe quem foi o assassino, então o Bedin, o tribunal judaico mais próximo da cidade, pega um korban, uma oferenda, e traz uma capará, um perdão àquele crime que eles não sabiam quem cometeu. Está mais próximo à cidade X, então aquela cidade tem que trazer uma capará, um perdão pelo crime acontecido. Só que a Torá conta para a gente em Parashat Shoftim, algo que talvez seja famoso, e chegam para os membros do Bedin, da corte judaica, antes de trazer a capará, e perguntam para ele, vocês têm a ver com isso? Aí o Bedin, o tribunal, fala, Yadenu, as nossas mãos, lo shafchu, não jorrou sangue. Não fomos nós que matamos essa pessoa e nós não vimos o crime. Pessoal, a Gemara, no Tratado de Sotá, e Urashi traz isso no Humash, pula da cadeira. Óbvio, os membros do Bedin têm que falar, nós não matamos fulano. É óbvio que eles não mataram. Os membros do Bedin são pessoas especiais.
Eu nunca estava entendendo direito essa Gemara, até hoje, no mérito de vocês ouvintes. A resposta que a Gemara traz é o seguinte: Lorainu, nós não vimos essa pessoa, o patruno belo mezonot. A gente não viu ele saindo fora da cidade e não acompanhou ele ou não deu umas bolachinhas para ele levar no caminho. Quer dizer, eles nunca, quando o Talmud pergunta, que a Torá pede para eles falarem, olha, a gente não matou ele, é óbvio que eles não mataram. Mas o que isso quer dizer? Assim explica o Talmud que, olha, a gente não deixou ele embora da cidade sem dar umas instruções de que caminho pegar e não deu umas bolachinhas para ele, uns cookies, um guaranazinho, mishloach manot. Peraí, o que isso tem a ver com assassinar? Na Torá está escrito, nós não matamos a pessoa. Na verdade, isso quer dizer, diz o Talmud, que eles não deixaram a pessoa embora da cidade sem água e sem umas bolachinhas e sem um guaraná. Mas, o que isso quer dizer? A mesma coisa que nós viemos falando até agora. Quando alguém está numa situação mais frágil, ele é mais vulnerável. Alguém que vai sair para a estrada, sozinho, ele saindo de uma cidade para outra. Se ele saiu sem alguém falar para ele, olha, esse é o caminho, se cuida, vai bem, me liga quando você chegar, manda lembranças, a pessoa não saiu com uma segurança, ele é mais vulnerável. A tal ponto que se o Bedin não se preocupou de acompanhar a pessoa, ou dar umas bolachinhas para ele se sentir mais seguro, mais confiante, eles são culpados do crime. Eles mataram, de alguma forma tiveram parte de culpa no que aconteceu. Todo mundo precisa de segurança. Ravid bar Avin, Shmuel, ele falou, agora vai. E qualquer viajante, e todos nós somos viajantes no mundo, a cada dia nós fazemos viagens para o trabalho, para coisas que a gente faz, a gente escuta ideias adversas, algumas que nos estimulam, outras não. E a gente precisa, cada um de nós, todo mundo, alguns mais, outros menos, de um estímulo. Olhem só essa vitamina. Olhem só essa vitamina E de estímulo. Escutem só essa. Em 1950, viveu um homem, ele foi Rav do meu Rav. Eu estudei em Baltimore alguns anos, e o meu Rav, Rav Schlanger, Zichron Libraha, tinha um Rav, que ele falava muito dele, Rav Yecheskel Abramsky. Rav Yecheskel Abramsky foi um dos grandes homens do Bedin, da corte, e a corte tem diversos assuntos de Londres. Era um homem muito, como se diz em Yiddish, stark, duro, severo. Mentor de muitos homens na geração seguinte. Quem conta essa história sobre Rav Yecheskel Abramsky é um dos Rabanim de Yeshivat de Mir, Rav Asher Arieli. Rav Abramsky entra em casa no dia 24 de outubro de 1953. Ele escuta no rádio que o Chazon Ish, Rav Yeshaya Karelitz, faleceu. Ele fica triste, Rav Abramsky fica triste, fica fraco, e ele fala as seguintes palavras dentro da casa dele: eu estou sozinho agora que o Chazon Ish faleceu. Eu me sinto sozinho na geração. Eu me sinto órfão. A esposa do Rav Yecheskel Abramsky vira para ele e diz para ele o seguinte: você sempre foi o único. Você sempre foi ímpar e você sempre foi a estrela desse mundo. Você nunca vai ficar sozinho, porque você é a estrela desse mundo. Não é história da Hello Kitty, queridos. Acompanhem comigo. Rav Yecheskel Abramsky, esse mesmo Rav Yecheskel Abramsky, foi um dos homens que passou por algo chamado Gulag. Procurem no Rav Google, depois do Shiur, o seguinte: o que são Gulags? Campos de trabalho forçado. Bem forçado
e que poucos sobreviviam das condições difíceis desses campos. E Rav Yecheskel Abramsky era um homem tão duro, tão forte, emocionalmente, fisicamente, que ele foi um dos poucos que sobreviveu. Esse mesmo homem, em 1953, chega em casa e fala para a esposa: eu estou mal, eu estou triste, eu me sinto sozinho no mundo. Todo mundo precisa de um incentivo. A esposa dele falou: sozinho? Você sempre foi a estrela, você sempre foi o único. Qual o problema de estar sozinho se você é a estrela? Eu acho, queridos, e aqui queria fazer uma pausa importante. Qual é o papel de uma mulher numa casa? Hoje em dia, o papel da mãe na modernidade do século XXI, no mundo inteiro. Brasil, tem ouvintes Estados Unidos, Argentina, Israel, muitos lugares, Baruch Hashem. Todos bem-vindos. O papel da mulher na modernidade hoje é ser uma boa businesswoman. Eu sei que esse termo não existe, talvez. O termo de um trabalhador em inglês é businessman. Mas hoje em dia é a mulher trabalhadora. Nada contra que a mulher trabalhe. Mas esse não é o papel da mulher. Talvez o papel da mulher é o hinuch, educar os filhos. Vou contar um segredo para vocês, não fiquem chateados comigo. Mas se a gente for estudar as Gemarot, que falam sobre educação dos filhos, e a Halachá, que fala sobre educação dos filhos, a mulher não tem a obrigação de hinuch, de acordo com quase todos os comentaristas. A obrigação de hinuch, ela é do pai. Óbvio que o mérito que a mãe participa, no question, que é da mãe. Mas a obrigação não é da mãe. Então, peraí. A obrigação do trabalho não é da mãe. Se ela ajudar, Baruch Haba, muito bem-vindo e kol hakavod. Mas não é obrigação dela. O hinuch não é obrigação da mãe. Eu sei que é novidade, mas assim que está escrito. Procurei bastante, algumas vezes estudei e sempre isso me chama a atenção. Qual que é a obrigação, então, da mãe? Qual que é o papel da mãe numa casa? Eu acho, queridos, que o papel de uma mulher numa casa é o que nós vimos agora na história do Rav Yecheskel Abramsky. Você sempre foi único. Você sempre foi a minha estrela. Você sempre foi a estrela do mundo. O papel de uma mulher numa casa é incentivar aquele marido que sai para a rua, que escuta deboches. Seu barbeirav de Hadioma. Você não é um bom vendedor. Você não sabe vender tão bem. Ninguém falou por mal, obviamente, mas a gente escuta. Você não sabe dar uma aula também. Você não sabe estudar tão bem. Você não sabe, talvez, falar tão bem. Você não sabe, talvez, cantar tão bem. Cada um que faz. E nós todos escutamos o que Ravidi escutou algumas vezes nas nossas vidas. Barbeirav de Hadioma. Mas Ravidi era um visionário. Rav Yecheskel Abramsky saiu do Gulag. Mas todo mundo precisa de um push, de um empurrão. E eu acho de verdade que o papel de uma mulher brilhante dentro de uma casa, e vou me aventurar que essa é a vontade da Torá Kedoshá e de Akadosh Baruch Hu, é que, dentre todas as outras coisas maravilhosas que uma mulher faz, é ser o gerador de incentivo da casa. Vai, você é a minha estrela, você nunca está sozinho, porque para mim, você sempre foi a estrela. Qual que é o denominador comum, queridos, de Ravidi Baravi, naquela história do homem que viajava 3 meses, voltava 3 meses, daquele Rabinovich, Aderet, que escutou alguém, estava saindo do Bet HaMidrash para ir trabalhar e abandonar a carreira de Talmid Chacham para fazer o que precisava. E escutou alguém e voltou para o Bet HaMidrash e transformou o mundo de Torá. Era Rav Yecheskel Abramsky, esses homens. Todos os 3 tiveram um incentivo. Ravidi Baravin escutou Rav Yochanan explicando um passuco, falando que Hashem estava falando com ele. O Aderet escutou aquele homem na feira, que ele nem sabia o nome do homem, escutou o homem falando para ele. Rav Yecheskel Abramsky escutou sua esposa. O incentivo transforma uma semente numa árvore florida. E talvez
já que a gente está falando do papel da mulher na casa, aproveitando o tema do shiur de hoje, que é incentivo, não só que a mulher pode incentivar o marido também pode fazer o contrário, certeza, e deve. Mas, olhem que interessante, incentivar o que a mulher deve? E aí tem um bônus e tem o ônus. Incentivar o que é correto e desincentivar, brecar o marido de fazer coisas que não são corretas. Talvez mais um business, não precisa. Mas eu vou ganhar mais. Sim, Baruch Hashem, mais dinheiro, tomara que Hashem mande mais para todos, mas mais dor de cabeça. Será que precisa? Será que é melhor mais um lustre pendurado na casa? Ou um marido um pouco mais tranquilo, relaxed, sorridente, tranquilo, gostoso de se conversar? Eu acho que essa é a explicação que a Torá nos diz quando Hashem criou Havá. Está escrito que Hashem fez Ezer Kenegdo, fez uma ajuda contra. E, obviamente, que nossos sábios perguntam, é uma ajuda ou é contra? Não dá para ser uma ajuda e ser contra. É ou Ezer ajuda, ou Kenegdo, ou contra. Eu acho que talvez a resposta depende. A mulher tem que ser uma ajuda para coisas que uma mulher que tem uma visão mais completa, mais ampla do que o marido que está trabalhando, está naquele dia a dia, ela consegue ver de uma forma muito mais gostosa, muito mais macro, fala, olha, nesse caso eu vou te incentivar, eu vou ser seu Ezer, sua ajuda, mas nesse outro projeto, nessa outra coisa, independente do que for, eu vou ser Kenegdo, vou ser contra, porque não faz bem para você. O papel de uma mulher dentro da Torá é ser Ezer, ser o gerador, mas saber frear decisões que não são boas também do marido. Às vezes Ezer, às vezes Kenegdo. E olhem que curioso. Eu queria, nessa fase final do shiur, compartilhar para vocês uma coisa. Tudo bonito. E Bezat Hashem, que depois do shiur de hoje, vire ainda mais verdadeiro. Que possamos incentivar os outros. Porque às vezes é um empurrãozinho, um abraço, um sorriso, vai Corinthians, mas não é Corinthians, é para ele, isso mesmo, faz a pessoa aí, é isso que eu estava precisando, puxa vida, eu não parei de ir no minyan por causa de você, porque você falou para mim, Hazak Baruch, eu quis estudar mais um dia porque você falou para mim, olha que bonito ver você estudando, eu quis usar minha boca de forma delicada, ou não digitar Lashon Hara porque alguém me elogiou, alguém nos elogiou. Isso nos faz continuar andando. Todo mundo, inclusive gigantes do Talmud, precisaram e nós e todos precisam de um incentivo. Agora, nessa fase final do shiur, eu preciso falar para vocês algo que não é menos importante. Pensei com carinho nessas grandes horas de ajuda de Hashem que eu preparo sempre meu shiur, mas, às vezes, no nosso dia a dia, a gente escuta alguém falando para a gente seu bar beirav de Hadioma, ou shuv shechav, vai dormir. E aí? O que a gente pode fazer? Eu não tive um incentivo naquele dia. Como eu devo reagir? Se alguém nos incentivar, jackpot, show. E se não? Quando a gente vai na sinagoga, queridos, a gente escuta, e é muito bom, Baruch Hashem, que a gente tem pessoas que nos orientam. Repito, Baruch Hashem, que nós temos pessoas que nos orientam. E o Rav fala para a gente na sinagoga, ou no shiur, onde for, melhora a tzniut, para as mulheres cuidar de como elas se vestem, um pouco mais de recato, cada um se esforçar um pouquinho no nível da pessoa, cada melhora vale ouro. Ou a gente escutou shiurim sobre Lashon Hara, cuidar do que a gente fala. Ou não conversar na hora da sinagoga, que é muito gostoso conversar, uma delícia conversar na hora que sai o Sefer Torah, então lendo o Sefer Torah ou fazendo o Kadish é uma delícia, mas todo mundo sabe que não pode. A gente já escutou isso muitas vezes. E aí, de repente, quando a gente decide melhorar, a gente escutou no Shabbat sobre um desses assuntos, por exemplo, ou algum shiur, e a gente decide melhorar, a gente vai escutar um shiur na semana seguinte. E na semana seguinte, o Rav já não fala mais daquele assunto que eu melhorei. Halas, aquele assunto já foi. Eu melhorei
e agora estou pronto para um próximo. E assim vai, de um para outro, de um para outro. É uma missão, uma atrás da outra. E a gente está sempre, Baruch Hashem, melhorando. Mas, pessoal, qual foi a última vez que nós próprios falamos para nós mesmos, dá um tapinha? É isso mesmo, pode fazer isso agora. Cada um nas suas costas fala, Habibi, Hazako Baruch para você. Porque às vezes, se não nos elogiam, qual o problema de nós nos autoelogiarmos? É isso mesmo, pega as duas mãos, não uma só. Dá um tapinha nas costas. Poxa vida, você não sabe, o rabino falou para mim tal coisa e me deu um tapinha nas costas. O professor, meu patrão, o chefe do banco. Espetacular. E é espetacular, e é gostoso para todo mundo. Mas e quando isso não acontece? Nós precisamos dar um tapinha nas nossas costas. Porque eu tive pensando, a gente está no século 21 e com tantas distrações, ter um homem que coloca tefilim todos os dias, se cuida de fazer tefilá, e vai no Beit HaKnesset, obviamente, quando pode, quando tem minyan, ele vai no Beit HaKnesset, se cuida de rezar. Pessoal, que mérito que é esse? É magno. Século 21, abrir mão de tomar café da manhã, ou fazer ginástica para ir rezar primeiro, para depois fazer isso. Shaharit demora 1 hora. É para ir para a sinagoga para voltar. Kola kavod, ninguém me fala, fala sozinho, meu querido. Você merece isso. Isso mesmo. Ou um homem ou uma mulher que cumprem Shabbat. Cada um no seu nível, mas se esforça para o que ele já faz. Bezat Hashem que a gente sempre possa melhorar, mas se esforça pelo que já faz. Cada Shabbat é uma batalha vencida. No mundo de celular, no mundo de internet, no mundo de propaganda, no mundo de ideias diferentes aos valores do Shabbat, cada Shabbat que nós cumprimos é um Hazako Baruch, Navdalá. Talvez a gente tenha que não só se lambuzar com o vinho, é fazer cada um para si mesmo, uau, parabéns que a gente cumpriu o Shabbat. Nos auto-incentivar. Um homem, ou talvez uma mulher que trabalha, ele é honesto, alguém que já está casado há alguns anos, Baruch Hashem tem um nome bom, não briga com as pessoas, está tranquilo na sinagoga, pode ir num casamento, num bar mitzvah na sinagoga, sem ter medo de quem vai estar por perto. Isso vale milhões. Isso vale um grande Hazako Baruch, um grande tapinha nas costas. Talvez a gente precisa aprender a nos autoelogiar. Ah, mas isso não é orgulho? Qual o problema de se orgulhar com uma coisa boa? Repito, qual o problema de estar orgulhoso porque eu fiz Shaharit com Minyan? Qual o problema de estar orgulhoso porque eu me esforcei para cumprir mais um Shabbat? Nenhum! Esse orgulho pode. É começar a se reconhecer. Por quê? E com isso nós terminamos. Porque ele, maiúsculo, nos reconhece. Isso mesmo. E lembrem desse shiur, pelo menos, fora Avdalá do tapinha nas costas, mas todos os dias de manhã. Modé ani lefanecha. Primeira frase que nós falamos antes de acordar. Sem nem ter feito Netilat Yadayim, que é muito importante, demais. Mas mesmo sem fazer Netilat Yadayim, fala essa frase quando acorda. Primeira página do Sidur. Depois do nome do Sidur, a primeira página. Modé ani lefanecha melechai vekayam. Shechezarta binishmati bechemla. Muito obrigado, Hashem. Thank you. Merci beaucoup. Shechezarta binishmati, que você devolveu minha neshama bechemla com muita paixão, compaixão, misericórdia. Só que nós adicionamos mais 2 palavras no fim do Modé ani. Depois da palavra bechemla tem uma vírgula e nós dizemos Rabá emunatecha. Rabá quer dizer harbe, muito, mucho, alot, muito, demais. Rabá emunatecha. Emuná. Emuná é confiar. Nós tendemos a traduzir essa frase, Rabá emunatecha é eu confio demais em você, Hashem. Eu estou acordando agora, saindo da cama, para sair da cama para um dia de trabalho, de sucesso, de vida, de crescimento. Rabá emunatecha, eu tenho que confiar muito em você para continuar com você na minha vida. Errado. Se fosse eu falando para Hashem, estaria escrito Rabá muito harbe, emunati
a minha emuná, a minha fé, a minha confiança em você, Hashem. Rabá emunatecha quer dizer a confiança de Akadosh Baruch Hu em nós. Isso mesmo. Cada dia de manhã que a gente acorda, a primeira frase que o Yehudi fala é, Akadosh Baruch Hu diz, eu, maiúsculo, queridos, confio em você, meu Habibi. É isso mesmo. Rabá emunatecha. Eu, maiúsculo, Akadosh Baruch Hu dizendo, confio em você, Habibi, meu querido. Esse é o Anima Amin. E com isso nós terminamos, talvez, tem o Teilim, que muitos costumam adicionar perto de Elul, no mês de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, alguns até Simchat Torah, Le David, Hashem, Ori Veishi. David Amelech disse no Teilim, isso mesmo, Ori, minha luz, porque cada um de nós tem uma luz, não a luz de Hashem. Ori é procurar reconhecer e valorizar a luz que nós já temos. Bezrat Hashem, que a gente sabe incentivar os outros e ser incentivado, que é um prazer espetacular. Mas, muitos momentos da vida, a pessoa precisa se autovalorizar para poder continuar forte, poder continuar fazendo as coisas tão bárbaras, espetaculares que nós fazemos e que Bezrat Hashem a gente possa ver frutos ótimos do que nós fazemos, continuar crescendo, tendo um objetivo de vida em tudo. Precisamos de objetivo para viver, de incentivo dos outros, incentivar os outros para cada vez nos tornarmos melhores ainda. Ótima semana a todos, Shabbat Shalom e uma semana espetacular a cada um de vocês. Tudo de bom.